Salve, sejam bem-vindos a este canal Minha Família é Minha Vida. Aqui o vosso irmão Luiz Clive Jaime, falo de Nampula, em Moçambique, aqui no continente africano. E no vídeo de hoje sim tem como o tema do fundo como é que é viajar da cidade de Nampula para a cidade de Lixinga, na província de Nampula para a província do Niassa. E neste vídeo de hoje sim vamos desmitificar este mistério em relação a esta viagem que tem em média um tempo de cerca de 13 a 14 horas de viagem, ultrapassando aqui uma média de 651 quilômetros de viagem. É muito tempo de viagem, sim, que merece você ter informações básicas com relação a esta viagem. Esta viagem é feita na base da estrada nacional número 13. Fora disso, sim, vamos falar neste vídeo aqui sobre quais as melhores transportadoras que podes confiar a sua viagem da província de Nampula para a província do Niassa, neste caso, nas cidades de Nampula para a cidade de Lixinga. Vamos falar sim neste vídeo de hoje sobre quais os distritos você vai ultrapassar tanto na província de Nampula quanto na província do Niassa. Vamos falar dentro deste vídeo quanto é que você vai gastar nessa tua viagem para você sair de Nampula e chegar à cidade de Lixinga. Vamos falar sobre quais são os pontos de referência em termos de paragens obrigatórias que essas transportadoras aqui oferecem aos seus clientes. Vamos falar também sobre quais as maravilhas você vai encontrar nos distritos ou nos diversos pontos de referência que esta estrada assim atravessa para você chegar ao nível da cidade de Lixinga. Mas também vou deixar aqui minhas opiniões pessoais em termos dessas transportadoras. Qual dessas transportadoras sim merece você confiar a sua viagem? Também vou falar neste vídeo de hoje sobre sim qual é a transitabilidade da estrada nacional número 13. Então, saindo de Nampula para Lixinga, quais são os pontos que provavelmente vai te dar um pouco de stress, quais são os pontos que provavelmente sim você vai correr sem sobressaltos. Então, se você tem um objetivo ou tem um sonho de viajar para a cidade de Lixinga e quer usar a via rodoviária, este vídeo sim é para ti e convido-te para que você fique aqui comigo, porque até o fim deste vídeo sim você terá a melhor decisão. Agora, se teu objetivo é viajar sim via ferroviária ou então via linhas aéreas de Moçambique, o tempo aí vai mudar, principalmente nas linhas aéreas de Moçambique, que é via voos. Aí o tempo de viagem estima-se cerca de 55 minutos, pouco tempo de viagem. Se é via rodoviária, melhor, via ferroviária, que é via sim a comboio, provavelmente o tempo vai ascender, ou melhor, vai ser muito tempo de viagem, provavelmente estimando aí em cerca de 2 dias de viagem. Este nosso vídeo de hoje está mais focado para via rodoviária. Então quero convidar a todos vocês que acompanhem este vídeo até ao fim, e lá no fim vocês terão a melhor decisão sobre a sua viagem que pretende fazer de Nampula para a província do Niassa, em particular na cidade de Lixinga. Meus amigos, a viagem Nampula-Lixinga começa com o processo da aquisição do seu bilhete para poder ter acesso à transportadora, assim como para poder ter acesso a assento que possa te levar da cidade de Nampula para a cidade de Lixinga. E após este momento, aí sim você vai ter acesso a informações como horário e entre outros elementos que contém nestas transportadoras. Vou vos indicar aqui no contexto transportadoras que operam na cidade de Nampula para a cidade de Lixinga. Temos primeiramente a mais antiga transportadora, ou mais conhecida como Nagi Investment. Esta transportadora que opera nesta estrada desde anos 2015, 2016, com uma longa experiência nesta roda, que é a mais conhecida como a transportadora que entrega mais compromisso no contexto tempo e segurança. E depois da Nagi Investment temos nesta via sim a transportadora chamada de China Beijing Investment, a mais conhecida por CBI. Esta transportadora sim faz a sua roda a um curto período de tempo, provavelmente desde os anos 2020, 2021. Esta que também concorre aqui basicamente no contexto transporte de bens materiais nesta rota Nampula-Lixinga, e vai sim ganhando seu espaço principalmente no contexto compromisso com o tempo e assim como
à segurança na via pública. Então, são essas duas transportadoras que neste momento conseguem entregar aos seus clientes dois componentes que são muito importantes para o transporte na viagem Nampula-Lixinga. Não existem outras. Existem sim nesta via, sim, as transportadoras que vão operando e depois saem da roda, algumas transportadoras que são mesmo pessoais ou aquelas que são chamadas semicoletivos que fazem a roda Nampula, cidade de Cuamba, que é um dos distritos da província do Niassa, que vai fazendo sim a conexão ou a ligação com as transportadoras que partem da cidade de Cuamba para a cidade de Lixinga. Na maior parte delas são individuais. Nós estamos aqui falando das grandes transportadoras que também transportam grandes massas de pessoas e bens materiais. Então, nesta rota temos essas duas grandes transportadoras operando de uma forma fiéis e de uma forma comprometidas ao entregue de serviços de qualidade aos seus clientes. Conhecemos estas duas transportadoras e vão fazendo a diferença nesta roda. E no contexto de distritos, onde você vai atravessar, quando for a sair da cidade de Nampula para a cidade de Lixinga, vais ter aqui uma quantidade de 8 distritos, dos quais são aquelas que a Estrada Nacional número 3 sim atravessa o centro das suas cidades, da cidade de Nampula para a cidade de Lixinga. Não vamos falar aqueles que são banhados, por exemplo, por postos administrativos, assim como povoados, localidades. Vamos falar aquelas cuja Estrada Nacional sim passa no centro da cidade desses distritos. Então, saindo da cidade de Nampula para a cidade de Lixinga, o primeiro distrito aqui que encontramos é o distrito de Rapalha, que dista cerca de 15 quilômetros da cidade de Nampula. Este é um distrito que, pronto, em termos daquilo que é o seu contributo para a cidade de Nampula, sim, é significativo em termos de cultura, em termos de agropecuária, o processamento de produtos, a diversidade cultural. Logo a chegada aqui ao nível do distrito de Rapalha, você percebe que a diversidade cultural que aqui é oferecida, sim, contribui significativamente para o crescimento da cidade de Nampula, assim como do próprio distrito. Saindo do distrito de Rapalha, você sim tem acesso ao distrito de Ribau, é o distrito que dista cerca de 129 quilômetros da cidade de Nampula. Este distrito também tem um grande contributo naquilo que é o processo de alimentação da cidade de Nampula. É um distrito, sim, considerado um dos distritos celeiros da cidade de Nampula, com sua diversidade cultural, população muito humilde, muito simples. A diversidade cultural oferecida pelo distrito de Ribau permite com que a cidade de Nampula tenha os seus produtos alimentares nas condições adequadas. A natureza oferece aqui um turismo de floresta, um turismo de montanhas e uma diversidade cultural que mergulha-nos diretamente naquilo que é o continente africano. É um distrito, sim, que pelas suas construções de infraestruturas, assim como o processo de desenvolvimento é notável, é visível, sem esquecer da população muito acolhedora. Então, do distrito de Ribau, você só sai daqui e alcanças o distrito de Malema, o distrito com enorme potencial agrícola. Este distrito que logo à sua chegada, pela recepção dos passageiros ou dos clientes que vão passando por essa via, você percebe que aqui tem um potencial enorme em termos de produção agrícola. É o distrito que é considerado celeiro da cidade de Nampula, oferece aqui uma diversidade cultural, principalmente no ramo alimentar, com o seu contributo na arena de cebolas, feijão, o milho, entre outros produtos alimentares que este distrito oferece para a cidade de Nampula. E do distrito de Malema, você já sai da província de Nampula, assim, indo para o distrito de Cuamba, que faz aqui a fronteira com o distrito de Malema, fazendo com que haja fronteira entre as províncias de Nampula e a província do Niassa.
E no distrito de Kwamba você mergulha numa diversidade cultural aqui, que é através do processo em que está mergulhado o próprio distrito de Kwamba. O distrito de Kwamba, ele limita-se com as 3 províncias da região centro e norte de Moçambique. Neste caso, o distrito de Kwamba faz fronteira com a província da Zambésia, também faz fronteira com o distrito de Malema, na província de Nampula. E é um primeiro distrito, para quem vai à cidade de Lixinga, que você tem acesso aqui. Esta questão da diversidade cultural aqui oferece com que o distrito de Kwamba seja um distrito de diversas culturas, diversos produtos alimentares, aqui recebendo das 3 províncias que eu mencionei aqui, neste caso Niassa, Zambésia e Nampula. Para além de esta questão, o distrito de Kwamba é um dos distritos mais desenvolvidos na província do Niassa e é um dos distritos, sim, considerado o polo de desenvolvimento da província do Niassa. E do distrito de Kwamba, a estrada nacional número 13, sim, ascende até ao nível do distrito de Mandimba. Mandimba também, que é um dos polos de desenvolvimento ao nível da província do Niassa. Este distrito aqui faz com que haja fronteiras entre as repúblicas de Moçambique e a República de Malawi. Este distrito aqui é um dos enormes potenciais do ramo agronegócio e nesta rota, pese embora que a maior parte dos distritos que já mencionamos aqui, todas elas oferecem praticamente os mesmos serviços, oferecem os mesmos elementos aqui em termos de negócios, sendo um corredor de acesso à cidade de Lixinga. Mas para além disso, o distrito de Mandimba tem uma particularidade, que é uma imersão cultural, neste caso uma fusão de culturas entre os malauianos e os moçambicanos, especialmente da região norte de Moçambique. Este distrito aqui encontramos diversificação cultural, encontrando ali os macuas, que são oriundos da província de Nampula e uma parte norte da província do Niassa, mas também encontramos nesta região, neste distrito aqui, os Jawa, aqueles que vêm do centro da cidade de Lixinga e uma parte dos distritos da província do Niassa. Também encontramos aqui uma parte da cultura malauiana, sendo um dos distritos, sim, que é banhado por uma parte da República de Malawi. E neste distrito aqui, como nós já podemos aqui detalhar, é um dos distritos que, sim, é um potencial agrícola, é um potencial na área de negócio, também um potencial aqui, melhor, com uma população aqui muito simples. Vão mostrando aqui as imagens em termos daquilo que são a cultura neste local. De Mandimba, nesta rota, só nos restam uns 2 distritos que a maior parte desses, melhor, que alguns desses, sim, as suas sedes estão longe, um pouco distante da estrada nacional número 13. Falo aqui do distrito de Massangulo, que é um dos distritos, sim, que é banhado pela estrada nacional, um ambiente muito calmo, população muito simples. É um distrito que dista aqui a 50 km do distrito de Mandimba em direção à cidade de Lixinga. Fora deste distrito, também temos um distrito que fica aqui em Majuni, que é um dos distritos com um ambiente calmo, um distrito banhado aqui por uma densidade florestal muito linda. Um dos distritos, sim, que está próximo à cidade de Lixinga. Aqui, após estes distritos, sim, tens acesso à cidade de Lixinga, uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito saudável, uma cidade em que o ambiente é calmo, tranquilo, com as características específicas da cidade de Lixinga, uma cidade com enorme e rica em termos de produção agrícola e muito mais. É uma cidade para olhar, é uma cidade para visitar, uma cidade muito, muito mais linda, como as demais cidades africanas, em particular aqui no nosso país, em Moçambique. Amina nada la ganejo kabikana natika kalonde la mina wajama mokola kama kazumi matika kalonde la mina
Saindo da arena dos distritos, temos o pagamento. Quando é que você vai pagar para sair da cidade de Nampula e chegares ao nível da cidade de Lixinga? Neste momento em que estamos a fazer o nosso vídeo, sim, o pagamento para sair da cidade de Nampula para a cidade de Lixinga está em torno de 1.300 meticais. É o valor este que tu podes fazer da cidade de Nampula para a cidade de Lixinga, sendo 2.600 se for para sair de Nampula e regressares para Nampula. Em todas as transportadoras em que eu já visitei ou que eu já pude pegar os seus transportes, sim, em todas as transportadoras este valor é único, é um valor regulamentado pelas entidades competentes pela regulação de transporte aqui no nosso país. Então custa cerca de 1.300 meticais. No que diz respeito a paragens obrigatórias em termos das transportadoras, as transportadoras que fazem esta roda têm como paragens obrigatórias, na maior parte das vezes, nos distritos de Malema, para questões de mata-bicho, para questões de necessidades básicas como necessidades menores, necessidades maiores, entre outros componentes. Neste distrito é um dos primeiros distritos onde as transportadoras sim param por obrigação para poder atender essas necessidades. Fora assim de algumas dessas transportadoras terem que aceitar as questões de pedidos por necessidades obrigatórias, como o caso de urinar e fazer outras necessidades. E tem a segunda paragem obrigatória no distrito de Quamba. Neste local, sim, as transportadoras param em 10 minutos para poder dar espaço às pessoas a fazerem os seus almoços, porque chegam aqui em média, na maior parte das vezes, quando são 9 horas a 10 horas. Então para-se aqui para poderem se fazer o pequeno almoço, assim como sim para poder fazer as suas necessidades. Algumas dessas transportadoras que eu citei aqui, elas sim param aqui por muito tempo para poder deixar que as pessoas façam as necessidades por um tempo mais à vontade, um tempo longo. Fora deste distrito, o outro ponto onde eles param por obrigação é no distrito de Mantimba. Neste local também os transportadores param por um período de cerca de 5 a 10 minutos para deixar que as pessoas sim adquirem alguns produtos alimentares, alguns bens para dar aos seus familiares, entre outros componentes. Fora desses 3 locais, alguns pontos podem parar por questões de descidas ou subidas do transporte. Fora destes locais, sim, também param em alguns pontos, como o caso de algumas matas em torno da estrada, que elas sim permitem com que as pessoas vão fazer as suas necessidades básicas. Que maravilhas nós vamos encontrar no troço Nampula, cidade de Lixinga. Enormes maravilhas. Este troço, meus irmãos, permite-nos fazer um turismo do interior, neste caso, oferecendo aqui uma condição das pessoas terem o acesso à visita de um turismo de floresta, um turismo de montanhas, um turismo de um ambiente calmo, principalmente nos distritos da província do Niassa, que oferece um ambiente de montanhas, um ambiente de florestas, com uma questão de presença aqui de árvores, como o caso de pinheiros, como o caso das várias montanhas. E outra coisa mais espetacular nos distritos de Massangulo e Machune são as curvas e contracurvas que oferecem um ambiente muito entusiasmático. Minhas opiniões em função à transportadora e à transitabilidade da Estrada Nacional. Primeiro, é uma opinião pessoal, quero pedir que as pessoas percebam que, na verdade, isso é minha opinião pessoal em função do que eu vou dizer aqui. Para questões das transportadoras, eu quero dizer que as 2 transportadoras que eu citei aqui, elas sim oferecem transporte nas suas melhores condições. Mas como é minha opinião pessoal, eu vou dar aqui uma vantagem pequena em relação à transportadora CBI, que é China Beijing Investment. Esta transportadora sim, ela para mim leva vantagem em termos daquilo que são as suas condições. Começando pelo autocarro. Primeiro, os carros da CBI são carros com condições que mostram que são completamente novas. Elas oferecem melhores condições
olhando pelo seu físico, porque pela aparência ou pelas características físicas elas aparentam serem carros novas. São carros que oferecem um conforto no ambiente interno. Para além de esta, sim, olhando por aquilo que o cliente precisa, que é de chegar a tempo. Então, eu acho que a CBI leva um pouco de vantagem se nós compararmos com a outra transportadora aqui. Não sei se é pela questão da transitabilidade nas regiões do distrito de Malema e Cuamba, que a outra transportadora sim entrega nessa rota autocarros com características físicas de mais antigas comparando com a outra. Mas isso não quero dizer que ela não oferece condições de viagem. Na verdade, é uma questão de escolha pessoal, porque eu acho que a transportadora CBI, ela sim entrega melhores condições comparando com a outra. Não porque seja problema, mas é uma questão de escolha minha. Mas se for para viajar por questões de emergência, já não há mais outra opção, já não há mais lugar no outro, a outra transportadora sim é de eleição. Mas se for em questões onde tudo está em condições para mim, vou naquela que eu já disse. O resto são pequenos elementos, mas todos os dias vão fazendo a mesma roda e vão fazendo sim melhores transportes para a província do Niassa. No que diz respeito à transitabilidade, a Estrada Nacional número 13, ela está minimamente em condições, se não dizermos que está em melhores condições, neste caso, desta cidade de Nampula até ao distrito de Malema. Aqui você circula nas melhores condições. O problema começa quando já ultrapassa a 5 km da vila sede do distrito de Malema. Neste troço, até ao nível do posto administrativo de Mutual, as condições são péssimas. Aqui há que falar a verdade. As condições são de pior. Por essa razão que neste troço, provavelmente cerca de 100 km, você sim vai levar uma média de 1 hora ou de 45 a 1 hora, dependendo das condições da estrada, neste caso, como a questão de chuvas ou não. Se forem épocas chuvosas, provavelmente você pode levar cerca de 1 hora neste troço, mas se for um momento em que a época é seca, provavelmente pode levar 30 a 45 minutos. Mas as condições não são boas neste troço. E a condição volta normalmente até ao nível do rio Lúrio, que é a fronteira entre a província de Nampula e a província do Niassa, e este processo de novo continua após a chegada, ou melhor, após ultrapassar esta região do rio Lúrio, com as condições péssimas ao nível do distrito de Cuamba. Então, deixa o posto administrativo de Mutual até ao nível da vila sede do distrito de Cuamba, as condições são péssimas, levando cerca também de um troço de 100 km ou 50 a 100 km, sim, uma média de 1 hora e meia de viagem, o que faz com que a viagem torne-se um pouco cansativo ao nível dessa região. E fora destes pontos, não existe nenhum outro ponto a reclamar no meio da Estrada Nacional número 13 até ao nível da cidade de Lixinga. Esta aqui é que foi a nossa matéria em função das condições de viagem ao nível da via cidade de Nampula para a cidade de Lixinga. Meus amigos, chegado a este momento, este nosso vídeo termina por aqui. Quero convidar a toda a gente que acredita no nosso trabalho para que subscrevam-se aqui no nosso canal, ativem o sino das notificações, compartilhem e cliquem aí o botão dos likes para que o YouTube perceba que este conteúdo sim é muito importante para muita gente e recomende para mais outras pessoas. Quero de uma forma especial agradecer a todos vocês, dizendo um forte abraço, que vão sim subscrevendo aqui no nosso canal e compartilhem este conteúdo para que chegue muita gente, para que outras pessoas sim percebam que nós estamos fazendo esse trabalho de coração, para que vocês sim tenham noção sobre esses elementos que a gente vai compartilhando aqui no nosso canal. Ativem o sino das notificações, amigos, porque sempre que nós formos a compartilhar aqui o nosso conteúdo, vocês vão ter em primeira mão e ter noção daquilo que nós estamos aqui passando para muita gente. De uma forma especial e única, assim, quero dizer-vos na nossa língua aqui que Rio no Shukuru.